Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Feliz por vocês que nos acompanham pelas redes sociais, seja pelo YouTube ou pelo Facebook. Hoje vamos estudar o mês de dezembro de 64. Então estamos encerrando mais um ano da Revista Espírita. Quanto aprendizado e quantos aprendizados ainda virão nos anos por vindouro da revista que continuaremos estudando. No mês de dezembro vamos encontrar 10 artigos na revista e Kardec começa com um daqueles artigos que eu acho muito interessante, muito atual, até para que a gente possa refletir sobre a importância do núcleo religioso, do templo religioso, em particular da casa espírita. O artigo se chama Da Comunhão do Pensamento. Nós vamos encontrar na revista alguns artigos de Allan Kardec nesse sentido. Me lembro um que está também em dezembro de 68, inclusive é aquele em que Kardec retifica a ideia de que o Espiritismo não é religião, e ali ele explica, a palavra religião estava comprometida com o conceito de cultos, hierarquias, adoração exterior, sacerdócio, profissão de fé, etc. E o Espiritismo nada tem disso, mas religião no sentido de religar o homem ao Criador, a criatura ao Criador, e trabalhar esta melhoria do sentimento. Ele afirma em 68, mês de dezembro, daí sim o Espiritismo é considerado uma religião. E lá ele segue uma linha de raciocínio muito semelhante a este artigo. Aqui é uma reunião que houve na Sociedade de Paris, no dia 2 de novembro de 64, reproduzida agora na revista do mês por vindouro, dezembro, onde Allan Kardec falaria. Nós vamos ver a respeito não só desta celebração dos dias dos mortos, a forma como o Espiritismo encara isso, porque para nós não há morte, não há perda definitiva, e sim separação provisória. Então, a naturalidade com que os espíritas devem lidar com a partida, com a desencarnação de amigos, de entes queridos e de familiares, porque tem a certeza deste reencontro. Mas aqui Kardec vai também tratar desse tema a respeito da comunhão do pensamento, porque ele vai mostrar em algum momento do texto a importância desse pensamento homogêneo, coletivo, que gera uma força maior, criando um ambiente propício para que os benfeitores espirituais ali estejam. Mas Kardec começa, dentro da sua pedagogia incomparável, abordando e perguntando qual a importância de nos reunirmos. Aquilo que nós fazemos coletivamente, não poderíamos fazer apenas individualmente? Qual a utilidade de se reunir num templo religioso, numa assembleia religiosa, num determinado dia, num dia e hora pré-determinados? Então Kardec vai começar a fazer essa abordagem trazendo para nós a respeito do pensamento. É o primeiro ponto aqui que nós destacamos, como o Espiritismo nos apresenta o pensamento. E Kardec aqui fala muito bem que o pensamento é uma força. Hoje sabemos que a mente é uma usina de força. Sabemos, à luz da doutrina espírita, que o ser pensante é o espírito. E, ao pensar, o espírito emite esta matéria mental que é constituída de uma corrente eletromagnética, mas em termos muito sutis daquilo que nós estamos comparados a olhar na dimensão material, que vai atingir sempre o seu objetivo, a sua destinação. Existem obras espíritas, mas pós-Kardec, as chamadas obras subsidiárias fiéis ao Espiritismo, que cuidam muito deste assunto,
do pensamento, que se aprofundaram, trouxeram detalhes, ampliando o nosso entendimento a respeito do pensamento, da potência do pensamento, dos seus efeitos, qualidades, impactos, características e etc. Fica aqui a sugestão de duas obras que são as mais complexas dessas obras subsidiárias, que merece o nosso estudo e a nossa atenção: Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Ambas obras da lavra mediúnica do nosso querido Chico Xavier, onde em alguns momentos das obras André Luiz vai cuidar desse tema. Mas seguindo aqui essa dissertação, esta fala, porque na verdade trata-se de um discurso de Allan Kardec, mais um dos discursos iluminados de Allan Kardec, ele vai falar que a partir da vontade, que é um atributo do espírito, ao ter vontade, ele pensa, né? E ao pensar, ele emite essa força motriz. Aqui Kardec diz assim: a vontade é um atributo do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. E aí Kardec segue falando que o pensamento age sobre os fluidos ambientes. Então, quando nós pensamos, o ser espiritual pensa, e aqui estamos falando em termos de neutralidade, aos bons e os maus pensamentos. Naturalmente que ao pensar, o espírito emite esta matéria mental, como diz André Luiz, e esta matéria mental vai ali atingir aquele que pensa, né? O emitente, o corpo físico, vai desaguar em nosso corpo físico, vai desaguar no ambiente onde nós estamos, vai envolver as pessoas que estão ali perto de nós, ou se pensamos em alguém, ela vai receber esta matéria mental, este pensamento. Há a questão da sintonia também, que é muito importante, e isso pode produzir um bem-estar ou um mal-estar, saúde ou doença. Hoje sabemos, não é aqui o foco, mas sabemos da importância da qualidade do pensamento na nossa saúde física, saúde emocional, etc. A questão de atrair os benfeitores, atrair os espíritos de acordo com a natureza e a qualidade do nosso pensamento, mas aqui o ponto que nos toca é o quanto o pensamento ele acaba repercutindo no ambiente. Por isso que Kardec age sobre os fluidos ambientes. De forma que, quando nós estamos numa assembleia religiosa, mais pessoas, naturalmente que essa somatória de pensamentos afins produz um resultado mais amplo. Kardec chega aqui a até usar a expressão a força, a união faz a força, que é uma expressão popular que usamos muito. Mas naturalmente que numa assembleia religiosa de boa qualidade, espera-se pensamentos homogêneos, espera-se que as pessoas que ali estejam, se não na sua totalidade, sabemos o quanto é difícil, às vezes um ambiente religioso com 50, 100, 200, 300 pessoas, o quanto é difícil que todos que ali estejam com essa homogeneidade de pensamento, concentrados na proposta do ambiente. Às vezes temos ali uma autoridade religiosa, um orador, um palestrante, um texto sendo interpretado, uma palestra sendo exibida, e alguns dispersam, desinteressados, ficam sonolentos, pensam em outras coisas do dia a dia, nas preocupações materiais, de forma que poucos se beneficiam ou se beneficiam muito menos daquele ambiente rico de espiritualidade, de lições abençoadas. Mas espera-se, e é o que normalmente acontece, a maioria está ali com essa homogeneidade de pensamento. E essa união dos pensamentos homogêneos no caminho do bem, conforme nós estamos falando aqui, de um ambiente religioso elevado, nobre, naturalmente que isso cria, portanto, fluidos, nessa somatória de pensamentos, fluidos que geram, como diz aqui Allan Kardec, o bem-estar.
Se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. Se for discordante, quer dizer, a maioria das pessoas ou todos reunidos por pensamentos de má qualidade, interesses de má qualidade, naturalmente o ambiente ficará pesado, penoso. Kardec diz que não é necessário que o pensamento seja formulado por palavras. Às vezes estamos naqueles momentos de silêncio, de oração, de recolhimento íntimo, mas mesmo assim, embora o silêncio verbal, o pensamento está sendo emitindo a partir daquilo que nós estamos idealizando em nossa mente. E aí, se forem benevolentes, como diz aqui, as pessoas presentes, os assistentes, experimentarão bem-estar, sentir-se-ão à vontade. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática. Nessas reuniões homogêneas, diz Kardec, colhem-se novas forças morais. Poderia dizer-se que aí se recupera as perdas fluídicas, como o corpo se recupera das perdas das energias físicas pelo alimento. Eu achei tão bonita essa proposta de Kardec. Então, olhando o templo, a importância dos templos religiosos, onde há esta seriedade, esta homogeneidade de pensamentos, onde ali se está trazendo uma proposta religiosa de acordo com cada religião, a leitura do Alcorão, a leitura do Evangelho, a leitura da Torá, a leitura das obras de Kardec, enfim, percebe-se que cria um ambiente rico, com vibrações dos encarnados nesta comunhão de pensamento, a vibração dos desencarnados, dos bons espíritos que são atraídos pela seriedade da reunião. Daí Kardec dizer que aí se explica a afirmação de Jesus, né, que duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele ali estaria presente. Então Jesus está falando da importância da reunião coletiva com um fim nobre, com um propósito elevado. Ele não está descaracterizando, desqualificando, às vezes, aquele momento a sós, que às vezes é importante em nossas vidas. Há momentos de autoconhecimento, de meditação, de oração a sós. Mas, como diz Kardec, há momentos de comunhão. Há momentos de estarmos no templo religioso, buscando todas esses acréscimos, esses benefícios espirituais que o templo religioso oferece. Uma coisa não exclui a outra. Ambas se complementam. Então, é importante que tenhamos esse momento nosso, pessoal, de espiritualidade, e esses momentos coletivos, onde nós vamos ali buscar, portanto, as lições valiosas que o templo religioso nos permite, conhecimentos novos que adquirimos, os fluidos, conforme nós estamos falando aqui, que geram bem-estar, que geram esta recuperação das perdas fluídicas, nos dão vitalidade, ânimo, coragem para seguirmos. Então, o templo religioso nos traz esta convivência com o próximo, ao relacionamento pessoal, a assistência dos benfeitores atraídos por este ambiente elevado. Naturalmente que aqui estamos partindo dessa premissa de um ambiente rico de espiritualidade, de boa intenção, onde se estuda, onde se procura a transformação moral, que é isso que o templo religioso deve oferecer ao indivíduo. Conhecimento, espiritualidade, consolo, fortalecimento da fé, coragem, para que possamos nos tornar uma pessoa melhor. Então, quando há esta homogeneidade, há inclusive aqueles mais sensíveis que estão ali, sentem estas energias que ali circulam, os benfeitores que ali estão e saem rejubilados, como o Kardec usa aqui a expressão, sentimento de satisfação. Falando em especial da casa espírita, onde estas relações entre o mundo visível e o invisível são conhecidas, então sabemos que esses ambientes ali estão os benfeitores espirituais. Estamos falando de Dia dos Mortos, poderão estar nossos parentes que já partiram, também se beneficiando daquele ambiente, aproveitando do momento para se aproximar de nós, para nos inspirar. Não que eles estejam perto de nós somente nesses momentos, não, mas também nesses momentos. Então vemos a importância do templo religioso. Kardec chega a dizer aqui na Terra somos espíritos ainda inferiores, o homem velhos,
as antigas paixões, né, descontroladas. E aí ele diz assim: qual homem pode se dizer bastante esclarecido que nada tem que aprender no tocante aos interesses futuros? Qual homem que pode abdicar, prescindir dos conselhos para a vida presente? Será sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Não. A maioria necessita de ensinamentos diretos em matéria de religião e moral. Eu achei tão bonita essa observação de Kardec. Então, necessitamos do templo religioso. É tão importante. As amizades que lá nós construímos, ainda que sejam às vezes temas repetidos, quem é que não precisa ouvir sempre, repetidamente, sobre paciência, sobre perdão, sobre caridade? Na casa espírita, estudar reiteradas vezes reencarnação, mediunidade, lei do progresso, lei de causa e efeito. A literatura espírita é vasta. O mesmo tema é apresentado de diversas formas para facilitar o nosso aprendizado. Oradores de ótima qualidade, dirigentes que conduzem estudo, que trazem textos pré-selecionados, que enriquecem o tema. Quem de nós, como diz Kardec, pode prescindir disso? Necessitamos. Vemos que muitas pessoas usam o discurso: não, mas eu acredito em Deus, onde eu estou, penso em Deus, não preciso do templo religioso. À luz da doutrina espírita e do tema aqui apresentado por Kardec, vemos que todos necessitamos do templo religioso. No nosso estágio de evolução, não podemos ainda abdicar de um templo, de um espaço. Kardec usa até uma frase bonita aqui: mas por que os homens não haveriam de ter lugares especiais para as coisas celestes, como os têm para as terrenas? Por que não teriam assembleias religiosas, como tem assembleias políticas, científicas e industriais? Um espaço com essa característica para buscarmos as coisas celestes, fazermos uma pausa da correria do dia a dia. O dia a dia nos absorve tanto, trabalho, família. Então é aquele compromisso naquele dia, naquele horário, naqueles dias da semana. Há pessoas que vão 1, 2, 3, 4, conforme a sua disponibilidade, interesse e tarefas que assumem dentro do templo religioso. A casa espírita tem o estudo, o Evangelho e Passe, a mediunidade, a mocidade, a evangelização infantil, o atendimento fraterno. São diversificadas as tarefas que o núcleo religioso espírita oferece. E quando feito com zelo, com fidelidade a Kardec, a Jesus, criam esses fluidos elevados que aqueles que ali estão presentes entram em sintonia por conta do interesse, do desejo de aprender, né? A alegria e a gratidão de adentrar o templo religioso. Mesmo nós espíritas que estamos há muito tempo na casa espírita, jamais perder este sentimento pela casa espírita de gratidão, de alegria de servir, as convivências. Então esse texto de Kardec, ele é extraordinário, que vai nos abrindo para entendermos essas dimensões da casa espírita. Inclusive, salvo o melhor juízo, a nossa querida Sueli Caldas Schubert tem até uma obra, né, ela já desencarnada há pouco tempo, há 1 ano e meio aproximadamente, 2 anos, ela tem uma obra nesse sentido, falando dessas dimensões da casa espírita e como Kardec vai nos apresentando aqui com a sua pedagogia, para que a gente possa perceber quão importante é estar na casa espírita. E às vezes encontramos companheiros que, por variados motivos, se desconectam do templo religioso, da casa espírita, pois padecem por dificuldades, passam por desafios, estão fragilizados e anos depois voltam, lamentam o tempo perdido, o tempo que estiveram afastados do templo religioso, da casa espírita. Então ali nós vamos buscar tudo isso. Então Kardec está falando do coletivo, dessa reunião de pessoas com este objetivo superior, que gera, portanto, um ambiente rico de espiritualidade, de vibrações, que de fato nos beneficiam, nos impactam positivamente, para que a gente possa seguir. E aí Kardec aqui segue esse texto, falando dessa sessão comemorativa na Sociedade de Paris, porque era o Dia dos Mortos. Na casa espírita, esta relação com os espíritos se dá de forma tão natural,
espontânea. E Kardec aqui então vai abrir esta sessão também e vai lembrar de alguns antigos trabalhadores já desencarnados, Jobard, Sanson, Cousteau, Robert e outros, onde ele lembra aqui, como se fizesse uma prece a eles, fala da importância do conhecimento do Espiritismo, espíritos que habitualmente trazem comunicações instrutivas na Sociedade de Paris, João Evangelista, Lamennais, Erasto, Santo Agostinho, Vianney, Curadar, e tantos outros. São Luís, que é foi o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aqui ele vai falando, portanto, da beleza do conhecimento espírita, onde nós olhamos tudo isso com naturalidade. Não há uma dependência dos espíritos, onde tudo que nós temos que fazer consulta-se os espíritos. Não há esta dependência. O Espiritismo entende o intercâmbio, estuda, buscamos, à luz das obras de Kardec e outras sérias, esta educação da mediunidade, o exercício da mediunidade de forma equilibrada, sem essas dependências, na dose certa, na hora certa, com disciplina, com elevação, com dedicação, e nesses momentos muitas comunicações acontecem, ricas de instrução, comprovando para nós a imortalidade da alma, a continuidade da vida, que se constitui num bálsamo consolador para aqueles que enfrentaram aqui na Terra, e é inevitável, a morte de um ente querido ou de entes queridos. Então Kardec junta estas duas coisas nessa fala, porque pega a importância do templo religioso, fala dos fluidos do pensamento, da comunhão de pensamentos, desses efeitos benéficos desses ambientes, e por ser Dia dos Mortos, ele dirige essa prece de gratidão a esses espíritos, e no final os médiuns da Sociedade de Paris se colocaram à disposição para receber as comunicações espirituais. Como aconteciam nas comunidades cristãs primitivas, sabemos, muitos historiadores espíritos fazem referência a isso, acerca de que lá havia esta reunião dos cristãos, onde eles liam textos do Evangelho, pergaminhos, anotações em pele de animais, daquela forma do início, fazia-se os comentários, a oração, e em alguns momentos acontecia este intercâmbio espiritual, onde eles também eram agraciados com essas comunicações. Então, nesta noite em especial, lá na Sociedade de Paris, nós não vamos aqui, são muitas, sempre fica aqui a recomendação para a leitura na íntegra dos textos, muitas comunicações. João Evangelista é o primeiro, aqui na comunicação trazida por Kardec, onde ele vai falar que a morte continua a obra esboçada e não rompe os laços do coração. Tão bonito isso. Continua, porque o espírito continua a progredir. Tudo que ele conquistou aqui, intelecto moral, ele leva como patrimônio e segue no mundo espiritual o seu progresso intelecto moral. Então não é uma obra que ficará inacabada. O progresso dos espíritos segue a verdadeira vida no mundo espiritual e não rompe os laços do coração, as afetividades. A mãe que parte, os filhos que ficam, ou vice-versa, continuam esses laços do sentimento, da afetividade que não se rompem com a morte. E aqui ele vai falar do amor divino, do verbo divino, que nós temos que nos aproximar, e que o amor é a lei do Espiritismo, é um ensinamento maior do Cristo, o amor. O Espiritismo repete, é o cristianismo redivivo, o amor nos seus variados espectros, através das virtudes que nós nos esforçamos por conquistar e viver em nosso cotidiano. Fala de Jesus, é uma mensagem muito bonita essa de João Evangelista. Depois temos uma mensagem do Sr. Sanson, que também foi citado ali no início por Allan Kardec. Ele fala dessa multidão espiritual, por isso que falam dos templos religiosos na casa espírita, e os espíritos estão em todos os templos religiosos. Não é que os espíritos apenas estão na casa espírita, não, estão em todos os templos. Quando uma autoridade religiosa, em qualquer religião, está ali
comovida, inspirada, falando do bem, ali está ao lado dela bons espíritos que acabam inspirando esta pessoa, acolhendo o público presente em qualquer núcleo religioso onde há o bem. O Espiritismo, porque estuda o intercâmbio, essas manifestações em horas próprias, em momentos próprios, né? Não é aberto ao público, não é movido por mera curiosidade. Então hoje existem as reuniões mediúnicas na casa espírita, a qualificação do médium para participar desse trabalho, mas acontece de forma tão natural, espontânea, sem nenhum misticismo, sem nenhuma dependência, conforme nós falamos, condicionamentos, ali de forma natural e simples. E ali Sanson fala dessa multidão de espíritos que estavam do lado de lá, acompanhando a reunião, de espíritos superiores, de espíritos atrasados em sofrimento, que, como falamos, de comunhão de pensamentos, esta comunhão, esses fluidos ambientes também impactam o mundo espiritual. Esses espíritos sofredores que são trazidos a esses ambientes também se beneficiam da qualidade elevada desses fluidos que também os fortalecem, os inspiram a mudar. Sanson fala aqui que a doutrina vem para diminuir o número de nossos irmãos ignorantes, ignorantes no sentido de desconhecimento das leis de Deus. Então a proposta do Espiritismo é iluminar consciências. E ele tem uma frase bonita, é criar homens que viverão e morrerão bem. Viver bem é realmente viver de acordo com as diretrizes do Evangelho. Morrer bem é uma consequência disto. Não há como viver mal e morrer bem. Tal vida, tal morte. Então, para morrer bem, no sentido espiritual, de despertar bem, despertar equilibrado do lado de lá, temos que viver bem do ponto de vista espiritual. Uma mensagem de La Luz, falam dos espíritos esquecidos no mundo espiritual, que às vezes até os familiares desprezam e não se lembram, que muitas vezes esses fluidos, essas energias desses ambientes, os benfeitores manipulam, porque eles conseguem manipular estes fluidos, que para eles é matéria, como é a matéria bruta para nós, eles combinam, aglutinam, dispersam, enfim, manuseiam e levam até esses espíritos esquecidos e sofridos no mundo espiritual. Então são mensagens muito bonitas. Cousteau, que também era membro da Sociedade de Paris, manda uma mensagem particular para a esposa, dizendo que ela chore menos, consola-te, vês perturbas a minha felicidade quando o sofrimento é desequilibrado, quando há revolta, inaceitação da morte. Essas vibrações acabam em algum grau, trazendo alguma perturbação para o ser que partiu. Então nós podemos chorar, podemos lembrar o sofrimento natural, mas sem desequilíbrio, sem revolta, sem inaceitação. Então são várias mensagens muito bonitas. Eles falam dos entes queridos que se aproximam de nós no dia a dia, não é apenas no ambiente do templo religioso. Não os sentis aproximarem-se bastante em vossas horas de tristeza e desfalecimento? É uma mensagem de Santo Agostinho. Quantas vezes ali nós estamos em casa, padecendo por lutas pessoais, sentimos um envolvimento, lembramos do nada de um ente querido que já partiu, que já voltou à pátria espiritual. Tenhamos certeza que é Ele que está ali nos abraçando, nos consolando, cientes das nossas lutas e dificuldades. Quando eles, parentes que partiram, têm condições, naturalmente vêm cuidar de nós, sem que precisemos ficar fazendo o apelo, a evocação mental a todo momento, o que não se aconselha. Então são comunicações realmente valiosas, que nós vimos aqui. É uma dessas lições que se destacam na Revista Espírita, e foi praticamente metade do nosso tempo para abordá-la. Merecia, com certeza. E depois aqui na Revista Espírita temos Jobar e os médiuns mercenários. Vimos que Jobar era um trabalhador da sociedade parisiense que já regressou ao mundo espiritual.
Aí Kardec noticia que uma sonâmbula médium, que pretende ser adormecida por ele, dizia ter recebido uma comunicação de Jobard por outro médium, que a aconselhava a cobrar consultas espirituais dos ricos e as dar gratuitamente aos pobres e aos operários. Aí ela pede para que Kardec consultasse o espírito para saber a veracidade dessa comunicação que chegou a ela através de outro médium. Claro que aqui, pelo próprio conteúdo, já se pode perceber que não era de Jobard, porque Jobard foi um grande espírita, um grande trabalhador, um espírito elevado, que jamais poderia recomendar a cobrança da mediunidade, ainda que apenas dos ricos ou daqueles que, em tese, tinham condições de pagar e ofertar as bênçãos da mediunidade gratuitamente àqueles que não têm condições. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é coisa santa e deve ser exercida dessa forma desinteressada, sem exploração. E daí Jobard, a pedido da intercessão, pedido de Kardec, ele vem dar várias comunicações falando desta mistificação. O meu nome serve de plastrão a toda espécie de gente. Então, ele fala que, entretanto, minha vida passada, meus trabalhos e as numerosas provas de identidades dadas à Sociedade de Paris não permitem engano quanto aos meus sentimentos. Então, quer dizer, quem me conhece sabe que eu não poderia dar uma comunicação dessa natureza, uma forma de aferição, de autenticidade, da identidade daquele espírito, que o espírito não regride. Então ele não pode chegar no mundo espiritual e depois mandar mensagens, comunicações para familiares e amigos que são aquém moralmente, espiritualmente, daquilo que ele tinha quando estava encarnado. O espírito não regride, estaciona, mas não regride. E o espírito no mundo espiritual, com o tempo, espera-se que vá melhorando os seus conceitos, às vezes até rever posicionamentos equivocados. Às vezes há pessoas que recebem comunicação de entes queridos e falam, não é ele. A forma como ele está se expressando, esta palavra ele não usava, ele nunca falou isso. E às vezes o ente querido já desencarnou há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não queremos que o espírito permaneça exatamente como desencarnou. Espera-se que ele desperte, progrida, estude, realmente retifique os pontos equivocados. Então, não há que se esperar, às vezes, uma mesma forma de expressão, mesmo tipo de pensamento 100%. O que não pode é regredir, o espírito piorar, mas ele pode aprimorar, elevar a sua forma de se manifestar, as palavras, isso é possível. Então, Jobard vem dizer que ele condena todo tipo de venda moral, de comércio da mediunidade, vem falar do orgulho do médium, porque às vezes o que motiva essas coisas são o orgulho, a exploração da mediunidade, a busca de aplausos, de enriquecimento em torno da mediunidade. Então são várias comunicações de Jobard que Kardec agrupa aqui na sequência, na Revista Espírita, para mostrar médiuns diferentes. Estou notando aqui, tem a médium Senhora Costel, Senhor Lemarie, outros médiuns aqui, Senhor Hu, de forma que é para mostrar que o mesmo espírito, agora o autêntico, o Senhor Jobard, falando igual, falando que ele jamais poderia aconselhar. E ainda chega a dizer que é uma provação para a sonâmbula. E eu aconselho que não se deixe seduzir pelos maus espíritos. Então vejam só, porque não se justifica cobrar dos ricos. Não devemos cobrar de ninguém, como fez Chico Xavier. Sua mediunidade abençoada, atendeu famílias ricas, pobres, consolou a todos, falando da doutrina, e recebia comunicações doentes que partiram quando havia permissão da espiritualidade, utilidade, etc. Vários critérios são utilizados para que um ente querido possa dar comunicação através do médium. Jamais aceitou qualquer tipo de benefício, de doação, de dinheiro, porque tinha consciência dessa santidade, entre aspas, da mediunidade. Outra comunicação de Jobard, pelo Sr. Dambel, pela Senhora Delane,
todas nesse sentido. Inclusive, numa delas, Jobardo até elogia Kardec, que é um chefe vigilante, embora Kardec não seja chefe do espiritismo, mas era a forma como alguns se referiam a ele, e dizendo que Kardec jamais consentiu pelo silêncio ou pela aprovação tácita sobre essas reuniões pagas. Vimos vários textos de Kardec sempre combatendo esse tipo de fraude, de mistificação, de cobrança. Então veja que Kardec tinha esta ação pontual, não deixava o problema crescer, seja pelo silêncio ou pela aprovação tácita. Quando havia o engano, ele se manifestava, escrevia um texto na Revista Espírita, se posicionava na Sociedade de Paris, para que a sua omissão não gerasse qualquer equívoco de interpretação ou permitisse que o problema crescesse. É um modelo para nós, trabalhadores e dirigentes de casas espíritas. Quando um problema de qualquer natureza aparece no templo religioso, na casa espírita, e nós percebemos, temos que agir com pedagogia, com amorosidade, com lucidez doutrinária, mas não podemos ficar achando que algumas coisas muito suaves e pequenas, talvez sim, o próprio tempo corrige, mas coisas médias e graves que a gente percebe que pode tomar uma proporção maior, pode gerar problemas maiores, temos que interferir positivamente para sanar isso. É o que Jobard elogia Allan Kardec. E aí que Allan Kardec escreve o seu texto logo em seguida, falando da importância do desinteresse dos médiuns, né? Falando que quando Jesus e os apóstolos ensinavam e curavam, não marcavam preço às suas palavras, nem aos seus cuidados. E diz ainda Kardec como mensurar a aparência da pessoa, que às vezes a pessoa está bem vestida, parece ser rica, mas não é. E vice-versa. Então Kardec até isso ele levanta como aferir pela aparência apenas se uma pessoa tem ou não tem condições. E ele conta uma história de um chefe de um grupo antigo espírita numa determinada cidade, onde o chefe e a sua família abandonaram o local onde morava, ele abandonou o trabalho para ir viver às custas do espiritismo, através da exploração da mediunidade. Fechou a sua oficina para viver o espiritismo. E quando ele consultou os espíritos sobre isso, tinham 9 médiuns, 8 receberam a comunicação censurando o modo de agir. Um médium concordou com ele. E este médium que concordou com ele era a sua esposa, se beneficiava daquilo. Então nós podemos estar diante de um animismo. Quando um médium tem interesse em dar vazão a um determinado tema, da forma como ele pensa, já vimos isso em reuniões mediúnicas, infelizmente, e aí ele cria uma comunicação naquele sentido que ele quer afirmar e apresenta como uma comunicação espiritual para dar um ar de veracidade, ou uma mistificação, um espírito que vem e explora aquilo que o médium crê, naquilo que o médium acredita. Ele já tinha uma ideia pré-concebida, era a esposa dele. Depois percebeu que ele percebe o equívoco com o passar do tempo e se modifica e deixa de viver às custas do espiritismo. Então é uma história assim bem também interessante, né? Depois temos outro aqui, Luiz Henrique o Trapeiro, um estudo moral. É um caso de uma expiação que acontece ainda na própria reencarnação. Mais um estudo aqui de expiação e provas que Kardec traz na revista. Às vezes nós achamos que a expiação sempre será depois, numa outra reencarnação. E temos visto, inclusive em estudos recentes, que a expiação prossegue no mundo espiritual. As provações prosseguem no mundo espiritual. Quando necessário, as expiações e as provas seguem também nas reencarnações por vindouras. Enquanto nós não quitamos a expiação, o débito passado segue. E as provações, enquanto necessárias, enquanto estamos nesse estado de necessidade de aprendizados e de experiências que nos propiciam aprendizados e crescimento, aferição da própria evolução, enfrentaremos as provações. E aqui uma pessoa que foi muito rica, e dinheiro, possivelmente beleza, e aí usou da boemia. Pessoa que começou a beber, seduziu mulheres, teve inclusive um filho a quem nem sequer reconheceu, né? Então ele levou uma vida assim muito apegada aos prazeres apenas. E aqui até fala, ele tinha 64 anos, mas parecia ter 90. Descobriram que ele estava morto porque no alojamento onde ele morava começou a ter um cheiro ruim e foram lá e encontraram ele.
Ele era trapeiro, mas era tão fraco, tão quebrado, tão trêmulo, que ele deitava sobre as imundícies e outros trapeiros que levavam e davam algum alimento para ele. Então ele chegou numa situação muito precária. E aí Kardec diz assim, né, é uma triste revés da fortuna e uma prova que a justiça de Deus nem sempre espera a vida futura para se exercer sobre o culpado. Então vejamos que a expiação, uma vez uma pessoa nos perguntou, mas essa expiação na própria reencarnação, ela é suficiente para quitar o débito? É a lei de Deus que vai cuidar disso. Nós, os encarnados, não temos como aferir. Não sabemos o tamanho do débito. Não sabemos se remanesce uma parcela ainda de expiação a ser enfrentada no mundo espiritual ou em outras reencarnações. Mas o fato é que, dependendo da situação, é possível que a expiação em vida seja suficiente para que o indivíduo expie a falta passada. Às vezes não. Às vezes é uma parte da expiação nesta vida e a outra parte fica para o futuro. Mas é um caso interessante de uma expiação na própria reencarnação. Ele é evocado, e esta evocação é interessante, que ele vai falar não paguei bastante minha dívida de sofrimentos na terra, meu corpo está infecto e roído pelos vermes, em disputa com a podridão que o destrói. Né? E aí ele fala das velhas damas, das mulheres com quem ele teve estas saídas ocasionais, fala do filho não reconhecido, fala do galanteio, dos vícios, né? E depois, no final da vida, já que ele fingia ter esquecido esses fatos, ele diz, eu fingia, não tinha esquecido. Né? E como ele queria agora, arrependido, voltar à vida jovem de outrora, para viver com um único coração, sem estes múltiplos casos de evasão do prazer, do sexo casual, o que não se complica a vida do espírito, porque sabemos que à luz da doutrina espírita, o sexo deve ser exercido com respeito, com responsabilidade, com sentimento. Estes, como vemos hoje, infelizmente, muito comum, estes encontros fortuitos, casuais, por aplicativos, por celular, apenas o prazer pelo prazer, quando o sentimento não está envolvido. É claro que isto gera complicações para o espírito, sintonias obsessivas e etc. Então, agora ele queria um recomeço. Não poderia recomeçar na própria reencarnação, porque já estava desencarnado, mas é uma proposta que fica para uma futura reencarnação. Então o Espírito descreve um pouco a respeito do seu orgulho, do seu sofrimento, dele ainda estar ligado ao corpo, que certamente deveria ter um hedonismo ali, pela forma, o apego, pelo estilo de vida que levou. Então mesmo desencarnado, às vezes acontece isso com esses espíritos, apegados à matéria, permanecem ainda ligados ao corpo após a desencarnação, sentindo aquelas sensações do corpo, o verme roer, etc. Às vezes acontece com suicidas, né, que ele fala, sinto o frio do túmulo, os vermes que me roem. Então ele ainda não tinha condições de se desconectar vibratoriamente do corpo, em que pese o corpo já estar morto. Então ele narra um pouco da sua história, fala da importância da oração para ele, quantos erros a paixão me fez cometer. E aqui ele fala uma coisa interessante, né? Não cometi nenhum dos crimes punidos pela lei dos homens, mas os vícios que a vossa sociedade tolera e desculpa. Veja só que interessante, né? Que são as convenções humanas infelizes. O fato de sair, ele não era casado, o fato de sair com várias mulheres, o fato de se alcoolizar, o fato do hedonismo, não são coisas que a lei humana vai punir. Não há crime para isto. Mas feria as leis divinas, as leis morais que regem a nossa vida. Então eu acho interessante isso. Não, mas eu não feri nada da lei humana, mas se ferimos as leis de Deus, levamos estes débitos, essas necessidades expiatórias. Quantas vítimas, diz ele, gritam por vingança em volta de mim? Pessoas, mulheres que talvez sofreram falsas promessas de casamento, promessas afetivas, que depois não se concretizaram. Então, foi uma pessoa que lesionou muito a emoção, a emotividade, a afetividade de muitas mulheres. E naturalmente que isso não tem uma lei humana
uma lei humana que nos complique. Não há, assim, genericamente falando, conforme a situação, pode até enquadrar num ou no outro tipo penal, mas assim, genericamente falando, eu posso sair com uma mulher, fazer uma promessa de que a amo, de que vou ficar com ela para sempre, sair 1, 2, 3 vezes, e há uma relação consensual consentida, e depois eu simplesmente rompo aquela relação. Então há pessoas que fazem isso de forma reiterada, causando muito sofrimento, e aí por isso que ele fala das vítimas gritando por vingança. Então é uma história que nos remete a essas expiações, e Kardec, depois, as suas considerações são sempre ricas de instrução, e ele fala que foi a incredulidade que fez o trapeiro passar por tudo isso. A negação do princípio espiritual, a crença no nada após a morte, as ideias materialistas, altamente preconizada por homens influentes, se infiltram na juventude que a suga, por assim dizer, com o leite. O homem só acredita no presente, quer gozar a todo preço, né? Se Luiz Henrique tivesse tido fé em sua alma e no futuro, teria compreendido que a vida corporal é fugitiva e precária e não a teria constituído o objetivo único. Quantas desordens e misérias e crimes têm sua fonte nesta maneira de encarar a vida? Então, como o conhecimento espírita ajuda nesse freio moral, saber da vida futura, da lei de causa e efeito, etc., todos os males que nós causamos, colheremos. Este conhecimento é muito importante. Como vimos em outubro, acho, de 64, Jacques Latour, o homicida, falando que hoje, no nível do pensamento humano de hoje, dificilmente o medo do inferno moraliza as pessoas. De forma que ele queria, Jacques Latour, que o conhecimento espírita, a certeza de que vai sofrer os efeitos já após a desencarnação e nas futuras vidas, faria com que muitas pessoas pensassem melhor, se disciplinassem, freassem moralmente os equívocos e gerassem menos prejuízos a si mesmas, né? Então, é isso que vai acontecer um dia. Nesse mundo regenerado do porvir, a certeza da continuidade da vida, da reencarnação, da lei de causa e efeito, serão os grandes mecanismos de moralização, porque não mais a certeza de que vai burlar de algum jeito, que haverá remissão dos pecados, que de alguma forma aquilo passará impune, mas a certeza de que todo bem e todo mal que fazemos gera os respectivos efeitos, né? Então, é interessante isso. E aí Kardec pergunta: qual será a sorte de Luiz Henrique em sua nova existência? Como expiou cruelmente suas faltas em sua última existência, se no estado de espírito seu arrependimento for sincero e as suas boas resoluções forem sérias, o que é provável, ele será posto em condições de reparar os erros, fazendo o bem, que não é só pelo sofrimento. Como é um espírito que já expiou um pouco, em parte, pelo sofrimento, agora está verdadeiramente arrependido, é uma possibilidade que esse espírito seriamente arrependido volte agora numa próxima reencarnação para quitar totalmente o seu débito, mas não necessariamente pelo sofrimento, mas pelo bem, que é possível. Não é apenas pela dor. A dor é o derradeiro recurso que a divindade se utiliza. Nós sempre teremos a opção de fazer o bem para reparar. Mas é que muitas vezes nós negamos a oportunidade do bem. Às vezes vem com o planejamento de fazer o bem para diminuir ou eliminar expiações, mas às vezes nós ignoramos isso e necessitamos do sofrimento, porque está lá na carta de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de erros. Então, o conhecimento espírita abre para nós uma forma de entender a vida que é impressionante. Pois necrologia, a morte de mais um membro aqui da sociedade, o Sr. Bruno, né? Kardec tece elogios a ele. 20 membros da sociedade vão até ao dia que estava sendo enterrado o seu corpo, né, nas exéquias do Sr. Bruno, mas sabendo que a família não era simpática às nossas ideias, tivemos que nos abster de qualquer manifestação. O espiritismo não se impõe,
quer ser aceito livremente e por isso respeita todas as crenças e por espírito de tolerância e caridade evita o que possa chocar as opiniões contrárias à sua. Olha que beleza, que beleza. Não faz proselitismo, não quer se impor, não quer chocar com as outras religiões, é de uma tolerância e de um respeito às diversidades religiosas aqui, em especial, que é impressionante. Foram lá os 20 membros, simplesmente sabendo que a família não tinha nenhuma simpatia com o espiritismo, estavam lá silenciosamente, levando as preces, os sentimentos para aquele momento de partida do Sr. Bruno, sem que quisesse causar qualquer tipo de atrito com a família, porque não era necessário. Olha o respeito que o espiritismo tem com as outras religiões, né? Esse testemunho aqui de Kardec e de outros membros da sociedade é algo que de fato nos chama muito a atenção, né? Então, depois nós temos aqui variedades, uma comunicação espiritual pelo avesso, que nós já havíamos citado, que aconteceu naquela viagem de Kardec para Antuérpia, que simplesmente Kardec cita, né? Coloca ela aqui, toda invertida, a comunicação escrita tipológica inversa, que havíamos citado no número anterior. Não são apenas as palavras que são ditadas ao contrário, mas os parágrafos inteiros. Então, mesmo que quisesse fraudar, é difícil você escrever tudo ao avesso, uma frase, frases inteiras. Teria que ter muita habilidade para fazer isso. É uma prova de que a origem de tudo isso era espiritual. Os espíritos produzindo esses fenômenos, inclusive esses que não são muito comuns, de escrita invertida. Há casos que temos que colocar a mensagem de frente ao espelho para poder fazer a leitura. Tudo isso para provar ou demonstrar para os mais incrédulos a ação do mundo espiritual. Depois nós temos aqui notícias bibliográficas, também muito interessante. Um livro, Como e Por que Me Tornei Espírita. Ali em linhas bem gerais. O Sr. Borrot era um grande magnetizador e trabalhava, portanto, também com sonâmbulos, que ele, pela magnetização, induzia a estar no estado de sonâmbulo, e essas pessoas tinham a visão à distância, mantinham contato com os espíritos, mas ele queria que, através desse sonambulismo, dessa visão à distância, o eventual contato com os espíritos, que, de alguma forma, ele conseguisse localizar tesouros escondidos, tesouros materiais escondidos. Era uma forma de que ele querer esse tesouro material, e também era a sua forma de querer demonstrar aos outros a importância do magnetismo, do sonambulismo, etc. Passou 20 anos assim, sem que tivesse sucesso. E aí, ao longo de tudo isso, do sonambulismo, que lhe permitia contato com os espíritos, escritas diretas que aconteceram na sua presença e tal, ele acabou se rendendo ao conhecimento espírita. Lentamente ele foi sendo levado a isso, e depois Kardec, fazendo comentário que é um livro, Como e Por que Me Tornei Espírita, Kardec fala que, na verdade, ele encontrou o maior tesouro que ele poderia ter buscado. Não era o tesouro material que ele buscou 20 anos e nunca encontrou, mas é o tesouro do Espiritismo. Este é o grande tesouro em nossa vida, conhecer o Espiritismo nesses tempos de transição, nesses tempos desafiadores, entender o papel da dor, os objetivos da vida, entender tudo isso é uma bênção, é um tesouro. Recordo-me de Divaldo Franco, nosso querido orador, certa feita, dizendo que alguns falam que o Espiritismo é o mapa do tesouro. Ele disse, não, o Espiritismo é o próprio tesouro. Depois uma outra obra aqui, um jornal popular que surgiu em Bruxelas, Kardec sempre citava, O Mundo Musical. Kardec registra a seriedade deste jornal, deste periódico, que sem se dizer e propagar a doutrina, ele sempre foi neutro, não fazia aqueles ataques levianos contra a doutrina. Então era um jornal que merecia esta consideração, né? Ele diz assim, é o primeiro passo da imprensa independente na via do espiritismo, porque não é um jornal espírita, mas não é um jornal que perseguia e distorcia levianamente a ideia espírita. Auto de Fé de Barcelona, que nós já sabemos é um evento conhecido pelo movimento espírita, registrado na revista, né, de 61, uma fotografia do local, que Kardec aqui coloca à venda
no escritório da revista. E tem aqui também no fim subscrição em favor dos incendiados de Limoges, que é uma cidade francesa. Mais uma vez o lado caridoso de Kardec, colocando o escritório da Revista Espírita para coletar essa doação em prol daqueles que padeciam por esse sofrimento, necessitados da caridade material nesse momento. E por fim, encerro aqui com uma comunicação espírita do Espírito de Verdade, que é Jesus, acerca da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, porque em 64 foi quando lançou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril, se não me falha a memória. E o primeiro nome da obra, Imitação do Evangelho, depois por alguns amigos inspirados, Kardec muda o nome a partir, acho que da terceira edição, para Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o ano de lançamento do Evangelho. Esta terceira obra do Pentateuco de Kardec, e aí vem uma mensagem do Espírito de Verdade, que é Jesus, falando da importância dessa obra. Então é uma obra, todas as obras de Kardec são importantes e têm um papel importante na codificação, mas é uma obra que nos remete mais diretamente ao Evangelho, o comentário de textos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Junto com o Livro dos Espíritos, são as duas obras mais buscadas pelos espíritas. O Evangelho tem uma busca e uma aceitação muito grande pelos não espíritas, que ali vão encontrar muito consolo, muita orientação, bem-aventurados os aflitos. Então o Espírito de Verdade está falando da importância desta obra, da riqueza dessa obra. E ele diz ali, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Uma luz mais brilhante porque é aquele momento ápice das obras de Kardec, que vai falar de vivência, de sentimento, de Jesus, dele próprio, Espírito de Verdade, das suas lições, que vai falar de tantas coisas importantes para o nosso progresso, intelecto moral, para a nossa espiritualidade. Esta palavra, dizer, foi esquecida, a minha palavra foi esquecida. Hoje, por ordem do Eterno, de Deus, os bons espíritos vêm a todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta que retine. Pelos frutos se reconhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Então, quantos que seguiam um caminho errado e agora o compreendem e arrependem-se, suportam as provações. Inclusive aqui o Espírito de Verdade vai falar de provações e expiações. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Portanto, vemos aqui sem dúvida nenhuma que o Espírito de Verdade é Jesus. Então é uma mensagem assim, curta, são 4 parágrafos aproximadamente, 4 parágrafos, mas falando do Evangelho, do propósito do Evangelho e falando, portanto, desta obra, esta luz mais brilhante. Então é um livro muito importante para o movimento espírita, para o espírita, sem dúvida nenhuma. E Kardec traz uma nota aqui, dizendo sobre o Espírito de Verdade, que no próprio Imitação do Evangelho, já havia naquela época o capítulo 3, o Cristo Consolador. Na edição nova, atualizada, ficou no capítulo 6, que levam a mesma assinatura e que por médiuns diferentes em épocas diversas, nota-se entre elas uma analogia marcante de tom, de estilo e de pensamentos que acusam uma origem única. Sempre a preocupação de Kardec de avaliar a autenticidade das comunicações espirituais. Então ele vê aqui que pelo estilo, pela elevação, médiuns diferentes, locais diferentes, mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade que demonstram a autenticidade, a identidade desse Espírito. Então é uma comunicação muito bela, repito, faz referência à grande luz espiritual da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mais uma revista rica de abordagens, de temas que ficam para as nossas reflexões. Muito grato por vocês que nos acompanham nesse estudo sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec.